Vamos falar de economia agora. A economia brasileira segue dando bons sinais e a prévia do PIB subiu acima das expectativas. O IBCBR, medido pelo Banco Central, fechou o mês de abril com uma alta de 0,56%, com valorização de 3,88% no acumulado do ano. E sobre esse cenário de otimismo, conversamos agora com o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos. Alexandre, bem-vindo. Boa noite a você. Boa noite, Lívia. Um prazer estar aqui com você e com os espectadores da Jovem Pan. Tivemos recentemente a boa notícia do PIB do primeiro trimestre em 1,9% de crescimento em relação ao período anterior e agora a prévia do crescimento da economia brasileira também traz um levantamento positivo. O que explica essa onda boa, digamos assim, para o PIB brasileiro, para as previsões de PIB brasileiro? Verdade, Lívia. O número de hoje foi muito acima do que o mercado esperava, né, das expectativas. O cenário da economia está melhor, sobretudo por conta da questão relacionada ao agronegócio, né? O PIB do primeiro trimestre ele foi muitíssimo influenciado, né, por uma safra extraordinária, algo que não acontecia desde lá da década de 90. O número de hoje, apesar de ser surpreendente, se você olhar a média do primeiro trimestre e comparar com esse número de hoje, ele já perde força. A minha expectativa é que nos próximos trimestres a economia vai começar a arrefecer, especialmente no segundo trimestre, devemos ter uma queda, talvez até um pouquinho de PIB negativo. De qualquer maneira, como o número do primeiro trimestre foi muito forte, provavelmente o PIB fechado do ano crescerá em torno de 2%. Agora, Alexandre, hoje, já que a gente está falando de previsões positivas aí para a economia brasileira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a reforma tributária que está em discussão na Câmara dos Deputados vai ajudar o crescimento econômico aqui do país com um aumento de arrecadação. Mas, segundo ela, esse aumento de arrecadação não está ligado a aumento de impostos, mas está relacionado à simplificação do sistema. E ela trouxe mais uma vez alguns levantamentos que apontam que em 2025, com a aprovação dessa reforma tributária, nós poderemos aumentar o PIB, justamente o PIB sobre o qual a gente está falando, em até 1%. Queria te ouvir a respeito dessas falas de Simone Tebet. Fazem sentido? Não, Lívia, fazer sentido faz. Eu acho que é imperativa a reforma tributária, assim como a reforma administrativa. O país precisa efetivamente trabalhar melhor o seu lado fiscal. Esse é um dos principais problemas da economia brasileira. Eu acho que o aspecto importante é que uma reforma tributária mais racional, o sistema tributário brasileiro é um pouco esquizofrênico, né? Ele dificulta, de alguma maneira, ele impede uma melhor competitividade da nossa economia. Se efetivamente conseguirmos, né, ter uma reforma tributária nesse primeiro momento, né, com o IVA dual, e no ano que vem com uma proposta aí olhando mais os impostos ligados à renda, eu acredito sim que a nossa economia possa se beneficiar. Todos ganham. Agora, é muito difícil que nós consigamos fazer o superávit primário que está na regra fiscal sem um aumento de carga tributária. Para que isso aconteça, o país precisa crescer muito acima do que nós, analistas, estamos projetando para os próximos 2, 3 anos. Fernando Haddad fala muito não em aumento de carga tributária, mas justiça fiscal, que segundo ele são duas coisas diferentes. Tributar aqueles que deveriam estar sendo tributados, mas ainda não estão. Se isso efetivamente acontecer, estaria sendo feita uma justiça fiscal e não um aumento de impostos? Queria te ouvir também sobre isso. Pois é, Lívia, o que acontece? Os trabalhadores, né, os assalariados, eles trabalham 5 meses do ano somente para pagar impostos, para fazer frente às suas obrigações em relação ao fisco. Na verdade, o que nós temos no nosso país é um sistema tributário que, de alguma maneira, penaliza aqueles que trabalham. O meu único receio nessa história é que a experiência internacional
aponta que você tributar pessoas muito ricas, não é, as famílias muito ricas, não necessariamente trará um aumento da participação dos impostos, porque muitos poderão mudar de país, né? Temos exemplos aí importantes na literatura, e eu tenho um pouco de receio que isso possa acontecer no nosso país, dependendo da forma como será feito. Eu acho que existem algumas possibilidades, por exemplo, foi tentado, inclusive, no governo do presidente Bolsonaro, de nós taxarmos os dividendos, isso pode ser feito de alguma maneira. Agora, também sou totalmente contrário a você trazer, né, ressuscitar, por exemplo, impostos que estão ligados, né, como a contribuição a movimentações financeiras. Isso é muito ruim e penaliza, mais uma vez, as classes de renda mais baixas. Ok, queria te agradecer pela entrevista nesta sexta-feira. Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama Investimentos. Bem-vindo sempre, Alexandre. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, é um prazer, Lívia. Bom fim de semana a todos. Muito obrigada.